Boa noite. Convido os irmãos que ainda estão fora do templo para entrar, para darmos início à nossa celebração desta noite. Peço que a sessão de fotos seja encerrada neste momento. Vamos dar início à nossa celebração. A recepção pode pedir para os demais entrarem. Peço também que no início, no momento do culto, os irmãos evitem transitar aqui por frente, porque o nosso culto vai ser gravado, ok? Para não ficar ninguém no meio. Vamos dar início à nossa celebração desta noite. Estamos comemorando hoje a nossa 12ª celebração de casal da SENC. Vamos orar neste momento. Santo eterno Deus, Pai querido, Tu és bem-vindo em nosso meio, ó Deus. Soberano eterno Deus, que o Senhor possa manifestar o Teu poder aqui nesta noite. Peço, Senhor Deus, que o Teu poder, ó Deus, venha ser grande aqui no nosso meio, ó Deus. Que o Senhor possa vir abençoar cada família aqui presente, ó Deus. Cada lar, que o Senhor possa vir dar a Tua graça, Senhor Deus. Sabemos que este ano foi um ano difícil, um ano de muitas tribulações, mas a certeza nós temos que até aqui o Senhor nos ajudou, ó Deus. Até aqui o Senhor tem estado conosco sempre, ó Deus. Então, Tu és bem-vindo em nosso meio e em nossa família. É isso que nós te oramos e já te agradecemos por fé. Em nome de Jesus, amém, ó Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Eu queria ler um texto com os irmãos em 1 João, capítulo 4, versículo 18. 1 João 4, 18. Se alguém tiver com Bíblia, pode abrir. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esse é o tema do nosso culto, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então eu queria que vocês repetissem comigo essa frase. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém. E a igreja, seja bem-vinda para essa nossa 12ª celebração de casais da nossa igreja. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite, casais aqui presentes. Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Cuida você ficar de pé. Vamos ficar de pé um pouquinho, né? Dá para soar mais as cordas vocais. Vamos louvar o Senhor juntos. Poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos
sobre tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O teu amor é impressionante, Senhor. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Quem sabe canta bem forte. Ele vem ao teu encontro nessa noite. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar, pra te encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante,
pode aplaudir ao Senhor nessa noite, meu querido? Oh! Glória a Deus. Essa música, ela é nova. Eu até mandei em alguns grupos. E antes de cantá-la, eu queria deixar um versículo para a meditação de vocês. E que na hora de nós proclamarmos que nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus, que nós possamos falar com convicção que nós não somos mais escravos. Em Romanos 8 diz, Romanos 8:15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa música tem como refrão dizendo que nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. E o tema hoje do culto é o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então que hoje todas as correntes, todas as barreiras que aprisionam ainda vocês, que sejam quebradas, que nós hoje sejamos libertos e nós possamos romper em nossos sonhos, em nossa adoração, porque nós somos livres. Oh Senhor, eu te peço nessa noite, venha, Senhor Deus, dar um espírito de liberdade para os teus filhos, que eles possam se sentir livres, estando em tua casa, estando em qualquer lugar, que eles possam mostrar que são teus filhos, que o medo não possa mais aprisionar eles, ó Pai. Nós queremos te louvar, Senhor Deus, com toda a verdade, toda a convicção, que nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Amém? Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou, ele nos comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Que nós possamos te adorar em liberdade, Senhor. Oh, oh, oh.
Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia, aleluia. Você é filho de Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Boa noite. Paz do Senhor a todos, que todos sejam bem-vindos. Amém, igreja? Amém, que o Senhor nos abençoe. Quero só trocar esse microfone aqui. Amém. Irmãos, é um prazer tê-los aqui. Como Rafael falou, Rafael e a Mônica falaram na abertura, foi um ano, está sendo um ano ainda muito difícil, né? Cheio de incertezas, mas nós temos a certeza que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos dado graça, tem nos ajudado, e nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria chamar aqui minha esposa, a Cláudia, para a gente orar junto e iniciarmos. Você pode ficar de pé um minuto? Depois você vai ficar sentado. Bom? Você está perto do seu cônjuge, né? Seu cônjuge, seu compromisso, seu compromissado. Tem noivos aqui, tem pessoas que têm compromisso. Então você está de lado aí. Queria que você fechasse seus olhos, que nós orássemos em nome de Jesus. Pedir para a Cláudia orar por nós, nos abençoar. Amém? Feche seus olhos. Tirar a máscara, né? Fala. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por essa noite, pelo privilégio de poder estar aqui, Senhor, para cultuar, para te adorar e para agradecer, Senhor, porque vivemos em família, Pai. Muito obrigado, porque tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor, e nós te amamos, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor derrame uma bênção toda especial, Senhor, sem medida, nos nossos corações, na nossa mente, no nosso ser nessa noite, Senhor, que desde a hora que nós nos planejamos estarmos aqui nessa reunião, Senhor, eu creio que o Senhor já estava trabalhando, se organizando para nos abençoar mais e mais. Porque nós escolhemos, Senhor, fazer a Tua vontade, fazer a Tua obra, Pai, no nome de Jesus. E como diz a Tua palavra, o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Abundância na nossa casa, nos nossos relacionamentos, Senhor, entre marido e mulher, com nossos filhos, Senhor, que nós possamos crescer, meu Pai, nesse relacionamento, porque temos um bom relacionamento contigo. Perdoa nossos pecados, Pai, nos guia pelas veredas da Tua justiça, por amor do Teu nome, Senhor. Nós te glorificamos e te exaltamos, e somos felizes, Pai, por estarmos aqui em família, Senhor. Abençoa cada casal que representa uma família nessa noite, e os que não puderam vir, e os que estão em casa, Senhor, que vão ser abençoados com essa palavra. No nome de Jesus, eu sou muito grata a Ti, Pai. E vem, Senhor, falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar aí, tá bom? Obrigado. Amém. Irmãos, nós limitamos um pouco o número de pessoas, mas eu creio que aqui nós temos uma família, como a Cláudia falou. Nós temos sempre a marca. Nós fizemos uma enquete aqui para que as pessoas respondessem o que é que elas sentem quando
quando fazem parte aqui da igreja, quando chega a nossa igreja e não, me sinto dentro de uma família, eu me sinto acolhido como família, eu sinto parte de uma família, eu não estou solto, eu me sinto junto de uma família. Então a marca da nossa igreja é uma marca que ela trata as pessoas como aquilo que Deus nos chamou, porque o nosso Pai, nosso Deus, Ele queria uma grande família, então Ele deu o seu Filho para que Ele ganhasse mais filhos. Então Ele tornou os escravos em filhos, e Ele tem uma família hoje, uma família enorme, uma família cheia da graça e do poder de Deus. Então a marca da igreja, ela tem que ser essa, é um ambiente familiar, e num ambiente familiar, nós às vezes choramos juntos, rimos juntos, às vezes temos alguns arranhões uns com os outros, mas nós sempre dizemos aqui, que o que nos une é maior do que o que nos separa. O que nos une é o sangue de Jesus, e Ele é maior do que qualquer inimizade, de qualquer orgulho, de qualquer problema que queira nos separar. O sangue de Jesus, Ele é aquilo que nos transforma. Então o Espírito de Deus está em mim, é o mesmo que está em você, é o mesmo que está na sua esposa, é o mesmo que está no seu esposo. Amém? Quando nós conversamos com casais, e às vezes eu digo assim, como é que vocês são casados? Crente, né? Crente. O Espírito de Deus está em você, e o Espírito de Deus está nela. Os dois têm o mesmo Espírito. E não consegue se alinhar tão bem, o Espírito de Deus. Aí a Bíblia diz que os dois tornaram uma só carne. Então a mesma carne, o Espírito de Deus nos dois, e ainda dá um monte de confusão. Imagine se não tivesse. Mas se nós nos rendermos realmente ao que a palavra diz, que o corpo, que nós temos a mesma carne, e agora temos o mesmo Espírito de Deus em nós, e nós rendemos a Ele, se nós nos submetermos a Ele, nós vamos ter um casamento muito abençoado. E eu queria ler o texto com vocês. Não precisa, quem não trouxe, é só a referência. O texto que eu vou ler é muito pequeno. É o texto que está lá em 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 18. Primeira João, capítulo de número 4, versículo 18, eu vou ler. Quem é que está sentindo um clima de paz aí? Levante a mão. Amém? Amém. Desde que nós chegamos, os obreiros já tinham chegado, tinham orado, estavam aqui em oração, a gente tem orado por esse momento, por esse culto, mas eu sinto um clima de paz muito bom. É um clima de paz, mas por favor, não durma, né? Mas tem hora que nós estamos sentindo assim, aliviados, muito bom. Então sinta-se em casa a gente sente em paz, nós temos a paz que excede todo entendimento que Deus nos deu. Sinta-se com essa paz que o Senhor nos deu. Olha lá, capítulo 4, versículo de número 18, diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Amém, igreja? No amor não há medo. Isso é uma palavra que nós temos que realmente
nos esforçar e crer nisso. Porque o que mais surge desde quando o homem caiu, e que Deus procura conversar com o homem, a humanidade, Adão se afasta, se esconde dele e diz, quando o Senhor pergunta, Adão, onde tu estavas? Eu estava escondido, porque eu ouvi a tua voz e tive medo. O medo, a primeira vez que nós ouvimos a palavra medo na Bíblia, é logo após o pecado. Então, o medo não veio de Deus, o medo surgiu com o pecado. O pecado trouxe o medo. E Jesus vem e nos ensina a amar, e Ele remodela tudo aquilo que foi falado, pregado, ensinado, Ele coloca em duas palavras, em dois grandes mandamentos, que na verdade é um só, é o amor, só que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas qual é o meu próximo mais próximo? Quem é o nosso próximo mais próximo? É o nosso cônjuge. É o seu próximo mais próximo. O tempo todo você está com ele, o tempo todo você conversa, você troca experiências e tudo. Então, como nós podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos o nosso próximo mais próximo, que é o nosso cônjuge? Eu tenho que demonstrar o meu amor a Deus, e nós corremos o risco de sermos religiosos, igreja, de nós chegarmos diante das pessoas, diante de alguma situação, e nós mostrarmos ou demonstrarmos que amamos a Deus, nos ajoelhando, e às vezes nós levantamos a mão, nós fazemos alguma coisa, nós até damos oferta, dízimos ao Senhor, e tudo isso é adoração, é mostrar amor ao seu Deus. Mas nós demonstramos o nosso amor a Deus em plenitude quando nós amamos o próximo. Amém? Nós só demonstramos que amamos a Deus perfeitamente, plenamente, quando nós conseguimos amar o próximo, porque Jesus vai dizer isso: verdadeiramente sois meus discípulos. Ou seja, o meu discípulo é aquele que demonstra o que eu faço, é semelhante a mim. Então eu amo ao Pai, mas a minha maneira de mostrar o meu amor ao Pai é amando vocês. Então vocês serão meus discípulos se vocês conseguirem amar a Deus. Mas amar a Deus, a quem não vê, a manifestação desse amor a Deus é quando você ama o próximo. Então é por isso que o casamento, ele tem que ser uma manifestação de amor plena. Porque você que ama a Deus vai demonstrar o seu amor com o seu próximo mais próximo. Então o casamento é o lugar onde há o maior derramar de amor. Porque se você ama a Deus, você vai amar o seu próximo. Se você ama a Deus, você vai demonstrar esse amor amando o seu próximo. E aí, como eu posso amar alguém que está muito longe? Nós às vezes trocamos, porque nós dizemos que amamos a Deus, que não vemos, mas também nós dizemos amamos o próximo, que nós não vemos. Eu amo aquelas pessoas na África, elas necessitam tanto. Aí você nunca viu, aí é um amor às vezes platônico. E por que você não ama aquele que está próximo a você? Por que você não desenvolve um amor por aquele que acorda todo dia do seu lado, que está do seu lado, que trabalha com você, que corre com você, que anda com você, que chora com você, que adoece com você, que aborrece você? Amém? Que
nós fomos chamados a ser treinados em amor no casamento. Nós fomos chamados a ser treinados em amor no casamento. E o casamento, ele é o lugar onde há a maior manifestação de amor, para que aquele casamento seja referência para a família, o casal seja referência para os filhos, e a família seja referência na igreja, e a igreja seja referência na sociedade, e aí a gente sabe aonde vai. Essa transformação tem que acontecer, e é a partir do amor. Mas pastor, o que é que tem a ver o medo? Porque o amor de Deus, ele lança fora o medo. Eu percebo que alguns casais, alguns relacionamentos, eles têm medo de mergulhar. Pastor, eu não posso me arriscar demais, porque eu vou levar uma patada, eu vou levar uma traição, eu vou me envolver, a minha vida, dar a minha vida, e depois eu vou ser decepcionado. Então, por trás dessas afirmativas, sempre tem um medo. Sempre tem um medo. Mas o que o Senhor está nos dizendo é que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Amém, igreja? E eu fiquei pesquisando alguns homens, mulheres na Bíblia, que em um determinado momento, eles tiveram um medo, e aquele medo era o suficiente para parar a vida deles. O que dizer de Gideão? Gideão, no meio daquela nação corrupta, cheia de idolatria, Gideão é chamado de como? Varão forte, valoroso. E ele olha para o lado e diz: falou com quem? Quem é esse varão valoroso, forte, corajoso? Quem é esse? Ele é chamado a vencer um medo. O que dizer de Josué, que em um determinado momento Deus o chama, e aí Josué teme, e o Senhor se apresenta a ele e diz: ser somente forte e corajoso. O que dizer de Ana, quando ela queria ter realmente um filho, era um sonho, e ela tinha medo, ela tinha temor do que as outras mulheres falavam dela, do que o seu marido pensava dela, do que o sacerdote pensava dela, e um dia ela rompeu com tudo aquilo, e ela teve coragem, força, para vencer o medo. O amor de Deus venceu o medo, e ela conseguiu a sua bênção, ela conseguiu realizar o seu sonho, porque ela conseguiu vencer o medo. Amém? Agora, como nós, casais, como nós desenvolvemos esse amor que lança fora o medo? Ele lança fora o medo traz culpa, traz vergonha. Você nunca tem medo por ter medo. Você tem medo? Não, eu vou ser envergonhado. Eu tenho medo porque vão lembrar o meu passado. Eu tenho medo porque eu posso errar. Traz sempre uma culpa, uma vergonha, algo que arrasta um passado, um erro, um problema para você e para mim. Mas o amor de Deus, ele vai expulsar, ele joga fora esse medo. Ele é como a luz no meio das trevas. Nós apagamos o ambiente aqui, está tudo escuro. O amor é a luz que, quando eu toco naquele interruptor, ela não pede licença. Ela não pede licença. Ela chega e arrasta o medo. A luz, quando nós acendemos ali, ela não pergunta: escuridão, tu quer sair? Ela não pergunta. Ela chega e arranca a escuridão aonde tem escuridão. O amor, quando ele é acendido nos nossos corações,
Ele arranca fora o medo. E não vai conversar com o medo. Ele vai, de uma maneira abrupta até, arrancar de uma vez por todas aquilo que nos deixava preocupado, com medo, com vergonha. Porque Ele é a própria essência de Deus, Ele é o próprio Deus na nossa vida. Por isso que a Bíblia nos fala que Deus é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Como não haver mudança na vida de um casal que está em amor com Deus? Davi, eu acho que é o medo mais emblemático. Davi, ele é jovem, então vamos aplicar para o casamento. Amém, igreja? Todo mundo aí? Todo mundo? Davi, um jovem, então você pode ter um casamento jovem, não tem problema. Não precisa ser tanto tempo de casamento não, casamento jovem. Mas o seu casamento jovem, o que é que marcou a vida de Davi quando ele era jovem? O que é que fez de Davi um jovem diferente dos outros jovens? Ele oferecia sacrifícios de louvor ao seu Deus. Amém? Ele oferecia sacrifícios de louvor ao seu Deus. E Deus respondia os sacrifícios de louvor com respostas às adversidades que apareciam na vida de Davi. Então, como eu desenvolvo amor? Como eu cresço em amor? Como eu chego a um nível de amor que representa esse amor de Deus? É quando nós oferecemos o nosso corpo, a nossa vida, tudo em sacrifício a Deus, como sacrifício de louvor a Deus. O casamento, irmãos, nós temos que apresentar nossos corpos. Nós discutimos muito isso aqui semana passada, conversando, que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Um casamento, ele tem que ser apresentado como um sacrifício vivo. Apresentar um sacrifício morto, está bem aqui, ele não se mexe, ele não tem vontades, ele não esperneia, ele não quer sair do altar, porque ele está morto. Mas o bonito, o perfeito, o lindo, maravilhoso é que Deus nos chama para sermos apresentados como sacrifício vivo. Vivo. Então o nosso casamento tem que ser apresentado como sacrifício vivo. De vez em quando você está lá, pronto, e está apresentado, está aqui, eu estou me sacrificando para Deus, para a minha vida, para o meu casamento, e você tem vontade de sair dali, você tem vontade de sair daquela situação, aí você tem que se apresentar como sacrifício vivo, um sacrifício ofertado ao Senhor. Então você relaxa, você exerce aquilo que o Senhor nos deu como fruto do Espírito, a mansidão, o domínio próprio, e você diz: Senhor, não faça a minha, mas faça-se a tua vontade no meu casamento. Sabe qual é o grande problema dos casamentos? Vontade própria. Vontade própria. É a minha vontade e a tua vontade.
Não seja feita nem a minha vontade, nem a vontade da minha esposa, seja feita a vontade do Senhor no nosso casamento. Se nós dois nos apresentarmos como sacrifício vivo, e vai doer, você está se sacrificando vivo, dói. Isaac, quando foi ser sacrificado por Abraão, ele se entregou, e ele sabia que ia ser sacrificado, e ele não ficou pulando, não ficou lutando, ele entendeu, é o meu sacrifício, eu tenho que me sacrificar. O casamento reflete isso. Cristo Jesus nos diz que Ele se entrega por nós, mas nós temos que levar Ele aonde quer que nós andemos, porque Ele está em nós, então Ele é o sacrifício vivo em nós também. O sacrifício, Jesus não morreu e está morto, Ele está vivo, Ele tem vida em nós. Por isso que Paulo vai dizer, vivo eu. É assim? Não. Ele diz, Cristo está vivo em mim. Como João Batista disse, menos de mim e mais dele. Que ele cresça e eu desapareça. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O casamento, ele tem um processo de morte do nosso eu. À medida que nós aprendemos que nós temos que morrer, e vai nascendo Cristo em nós dentro do casamento, sacrificando, nós aceitando, mas toda vez que nós lutamos por isso, irmãos, vem o medo de errar, o medo de falhar, o medo de ser decepcionado, o medo da traição, o medo de não conseguir, o medo de ser uma mentira, tudo isso. O verdadeiro amor, ele joga fora todas as mentiras. O verdadeiro amor, ele lança fora todo o passado. O verdadeiro amor, ele lança fora todos os erros. Ele é capaz de perdoar de tal maneira que dá o seu filho, único filho. Esse amor agora está em nós, porque Ele nos amou primeiro. E nós temos que demonstrar esse amor amando o nosso cônjuge, a esposa, o marido. Não tem como nós demonstrarmos o amor para essa sociedade se nós não mostrarmos um amor sacrificial dentro da nossa família. Não tem. O mundo está carente de referência familiar. Mas quando ele olha para dentro das famílias, muitas vezes as famílias cristãs, aí eles procuram a referência. E a referência é o quê? Sacrifício. Renúncia. E às vezes eles não encontram. Esse cara trabalha igual eu. Ele deixa a família igual a mim, que sou do mundo. Ele não cuida dos seus filhos igual a mim, como sou do mundo. Ele trata os amigos dele igual a mim, como sou do mundo. O que é que eu vou mudar aí? O que é que tem de referência para mim como casal? Essa mulher, ela é insubmissa, ela trata o seu marido com desonra, com desrespeito, igual a gente que é do mundo. Então por que é que eu vou querer ter uma família cristã? A minha família vai ser assim mesmo. Mas quando eles encontram uma referência de sacrifício, de renúncia, de não faça-se a minha vontade, mas faça-se a vontade do Pai, em mim e em você. Irmãos,
a transformação. Amém? Agora, voltando para Davi, para a gente encerrar, eu não quero me estender muito. Davi, por que ele consegue vencer um gigante? Por que ele consegue vencer um Golias? A Bíblia diz que toda uma nação teve medo. Até o rei teve medo. Ficou assustado. E o problema não é você ter medo, é o medo, aquilo que lhe causa medo, preste atenção, aquilo que lhe causa medo, está todo o tempo buzinando no seu ouvido. Se vocês se levantarem, eu vou matar vocês. Se vocês levantaram louvor ao Deus de vocês, eu mato vocês. Se vocês fizerem isso, vocês serão mortos. Se vocês fizeram isso, aquilo foi um levante tão grande que calou uma nação inteira. Mas, de onde veio? Por que Davi lançou fora o medo? Porque ele, no escondido, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento. No casamento, irmão, aquilo que aparece aqui para nós, e uns com os outros, as famílias, quando você tem um relacionamento íntimo com seu marido e Deus, aqui fora isso vai transbordar. Então Davi, ele tem uma certeza. Por que ele lançou fora o medo? Rapaz, e é interessante porque às vezes nós chegamos para algumas pessoas e dizem assim, mas por que você não tem coragem de mergulhar e ter um casamento de verdade? Mas como é esse casamento? É um casamento de renúncia e de sacrifício. É um casamento de amar. Olha o que foi dito para os homens, que nós devemos amar a sua esposa como Cristo amou quem? E ele fez o que pela igreja? Deu sua vida. Ele não deu um presente, não. Ele não deu um presente. Assim como nós apresentamos uma oferta ao nosso Deus, a relação de marido e mulher é uma oferta de Cristo e igreja. Nós devemos presentear a noiva, assim como a noiva é presenteada por Cristo. Nós devemos ordenar, nós devemos preparar, assim como Cristo cuida da sua noiva. E nós devemos cuidar das nossas esposas, do mesmo jeito, do mesmo jeito. E a esposa, ela tem que ter um olhar para o marido, assim como a igreja tem para Cristo. Você respeita, você honra, você quer estar perto, você quer estar junto. Davi venceu o medo, porque Davi já tinha vencido nas suas pequenas batalhas. Sabe onde é que nós vemos as mulheres e os homens de Deus, os bons casamentos? É quando você vai na cozinha, é quando você vai dentro de casa, como é tratado, como a esposa é tratada. Nós às vezes pregamos maravilhas, mas Cristo tem ciúme da sua noiva. E às vezes o marido grita, ele chega a xingar, a falar palavras que a noiva não deve ouvir. E a noiva às vezes desrespeita, desonra.
o noivo que foi colocado sobre a sua vida. Esse processo, ele destrói o amor. Ele destrói de tal maneira que o amor fica nos cercando, mas a gente não consegue ver os frutos do amor. Porque quando há amor, existe um casamento sem medo. Amém? Quando nós crescemos e nós vamos entendendo, há um casamento sem medo. Você apostaria todas as fichas, você diria assim, fulano, quem vai estar atirando aquela flecha, o alvo está acima da tua cabeça, tem uma maçã, é o teu marido. Não, meu marido não. Não que ele vai fazer uma brincadeira, vai querer tirar uma fina na minha orelha e vai acertar a minha cabeça. Não confio não. Não confio porque ele me promete algo e nunca faz. Não confio porque ele marca comigo e não vem. Não confio porque eu peço para me ajudar em tal coisa e ele não faz. Isso é ruim. Isso vai gerando um medo. Vai gerando... E aí se Davi, no momento, olha irmãos, no momento que Davi precisou de Deus, quando o urso e o leão foram tomar a sua ovelha, tomar aquilo que ele pastoreava, Deus se levantou por Davi, o capacitou, deu força, graça e coragem, e ele venceu um leão e um urso. Amém? Se o seu marido e a sua esposa, ou a sua esposa, se levanta todos os dias com a coragem de matar um leão e um urso dentro de casa, pastor, que leão e urso é esse? É a rotina do dia a dia. Cheio de leão, cheio de urso. E Davi se apresentou um sacrifício de louvor. Davi estava cuidando das suas ovelhas, mas ele estava oferecendo um louvor ao Senhor, um sacrifício ao Senhor. Ele estava em obediência ao Senhor, ao seu Deus, ao seu Pai. Aquilo fez com que Davi tivesse coragem. Ele expulsou o medo. E quando ele vai enfrentar um problema que é bem maior, igreja, ele diz assim, no texto ele diz, eu já matei um leão e já matei um urso. Isso aqui é mais um adversário que se levanta e nós vamos vencer. Eu vou vencer. Por quê? Porque eu tenho apresentado sacrifícios de louvor ao Senhor. Problemas esse ano aconteceram muitos. Na pandemia, nós fomos todos provados. Discussões, problemas dentro do casamento, problemas financeiros, problema de ajuste. Menina agora, a mulher tem que tomar conta do menino no online aí de manhã, de tarde. Pense numa aprovação. E quem tem dois, bota um no computador, outro no tablet e outro no celular que não funciona. 3, tendo aula online dentro de casa. E os meninos não querem acordar e querem assistir aula de todo jeito, e é passando sem camisa, e a mãe atribulada, e o marido. E o marido, uns foram trabalhar, outros perderam o emprego. Outros tiveram dificuldade, outros adoeceram, outros perderam entes, outros tiveram problemas de saúde também. Só que nós devemos dizer, o meu Deus me ajudou a vencer um urso e um leão, e nós vamos vencer esse gigante. Os problemas que aparecem na nossa vida, se nós tivermos como casal, como família,
apresentando nossos corpos como sacrifício vivo, como um casamento que se sacrifica, nós vamos vencer. E nós vamos lançar fora todo o medo. E os casais vão ter mais ousadia. Quando um propõe, o outro agarra. E os dois têm vontade e força para lutar juntos. Mas quando um tem medo, o outro diz, isso é difícil. E o outro diz, você nem sabe a metade, eu não contei. É mais difícil ainda. Cheio de medo, todos os dois. Vamos desistir? Tu ainda está pensando, eu já desisti. É medo. Mas o amor, ele vai lançar fora todo o medo. Medo de ter um problema financeiro, um problema conjugal, um problema de relacionamento familiar, um problema de saúde, não vencer esses problemas. Nós temos que ter a convicção, eu e você que estamos apresentando nossas vidas, nosso casamento como sacrifício vivo, nós temos a convicção que um Deus que recebe nossos sacrifícios, um Deus que olha para nós e nós nos renunciamos como casais, o Senhor nos dá a capacidade, nos dá a coragem, nos dá a fé para vencer todas as batalhas. E os gigantes vão se levantar. Mas eu digo, irmãos, olhe, casais, está se levantando uma guerra grande no casamento. Quanto maior o gigante, maior é a recompensa. Quanto maior o desafio dentro do casamento, maior é a recompensa. Quanto maior o desafio no relacionamento, maior é a recompensa. Quem é que tem o direito de casar ter a mão da filha do rei? É qualquer cara que mata um calango ali? É não. Rapaz, rei, eu matei um calango ali, 2 raposas. As raposas já estavam ali caxingando, eu fui lá e matei, que era a mão da filha do rei. Não é assim não. Não é assim não. Grande bênção, grande prova, grande batalha, grande vitória, grandes batalhas, grandes bênçãos, grandes tribulações, grande fé, grande prova, grande perseverança, famílias grandemente provadas, famílias grandemente amadurecidas, fortalecidas. Então, confie que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Eu só tenho medo de ter medo. Por isso que nós devemos apresentar nossas vidas ao Senhor e dizer: Senhor, nos imerge em amor. Nós temos nossos temores, né? Será que meus filhos vão seguir o caminho correto? Será que os nossos ministérios, eles vão caminhar e perseverar e vão dar frutos? Será que o nosso cônjuge vai desenvolver como o Senhor chamou para desenvolver? Será que nossos familiares vão se converter? Nós temos temores, mas no íntimo do nosso coração tem algo que pulsa dentro de nós e diz: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não tenha nenhum medo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. E tudo aquilo que tu apresentares a mim, em sacrifício, em renúncia, eu vou te responder. Davi tem confiança, porque ele viu e ouviu as respostas de Deus. Um casal tem que aprender a apresentar as coisas do Senhor
e obter respostas. Esse casal se torna forte. Mulher, tu lembra quando nós oramos juntos? Tu lembra quando nós apresentamos aquele problema a ele, o que foi que o Senhor fez? E agora? É só mais um. Vamos resolver. Tu lembra, homem? Tu ficou desesperado por isso, por aquilo, nós oramos e o Senhor abriu uma porta. E agora, o que é que o Senhor vai fazer? Ele não vai abrir uma porta, Ele é a porta. Ele é a porta. Lembra quando o menino ficou doente? E isso, mas nós oramos, apresentamos o Senhor, e o Senhor vem com a mão poderosa e curou nossos filhos. Agora é mais uma, e nós vamos vencer. Nós temos que ter a ousadia para lançar fora o medo em amor. À medida que nós somos respondidos, a nossa fé cresce, o nosso amor desenvolve. Pedro sempre foi amado, mas enquanto ele tinha medo, o amor não o envolvia por completo. E teve um momento que ele teve que jogar fora todo aquele medo e confiar 100% no que o Senhor estava dizendo. E ele diz assim: Senhor, eu confio em Tu. Tu sabe todas as coisas. Tu não sabe uma meia dúzia não, Tu sabe todas as coisas. Em Provérbios 10, capítulo 10, versículo 22, diz assim: a bênção do Senhor, ela traz riqueza e não traz dor alguma. Na mensagem ela diz assim: a bênção do Senhor enriquece a vida. A bênção do Senhor enriquece a vida. Nós estamos tendo casamentos abençoados. Mas essa bênção do Senhor, ela não traz dores. Ela traz alegria. Um casamento abençoado tem tribulações, tem dificuldades, mas a bênção do Senhor está sobre você, sobre a sua família, e ela enriquece a sua vida. Em todas as áreas. Na mensagem diz que a bênção do Senhor enriquece a vida, e a mão do homem não pode mudar nada. O nosso trabalho não pode mudar nada, nós não podemos nos abençoar. Nem fazer isso, eu me abençoo. É como se o trabalhar das minhas mãos, ele sempre precisará do trabalhar das mãos de Deus. O agir da minha mão sempre precisará da bênção do Senhor, para que o trabalho, o fruto daquele trabalho, seja um trabalho que permaneça. Amém? A bênção do Senhor traz riqueza às nossas vidas. A igreja está alegre? Amém? Não valeu. A igreja se alegrou com isso? Amém, glória a Deus. Um casal jovem, mas que tem crescido, como diz lá o texto lá em 1 Timóteo, que os diáconos sejam isso, e eles cumprem aqueles requisitos. E nós estamos aqui só consagrar, separar diante da igreja, diante dos homens, colocar isso em público, aquilo que eles já estão fazendo. Amém? Eles já são diáconos. Suba, por favor. Vamos estar... Eu queria ler um texto que está lá em Mateus. Vou ler aqui rapidinho.
Mateus 28. Mateus 28, ele diz assim: quando o Senhor fala sobre a grande comissão, aí o Senhor diz, né? Então aproximou dele Jesus, portanto, versículo 19, 28, 19, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Nós estamos aqui cumprindo aquilo que o Senhor falou. Ide fazer discípulos. E eles são discípulos. E eles fazem parte dessa grande comissão que o Senhor chamou. E hoje, eu creio que é um momento de bênção para a vida deles. E para nós ganhamos mais um casal consagrado, separado, para estar conosco. E eu creio que nós já somos, mas o Senhor reserva uma unção quando nós fazemos isso. Amém? Então eles vão ser mais capacitados ainda para exercer aquilo que Deus chamou. Eu vou só formalizar e depois pedir para nós estarmos abençoando. O pastor Demontier vai estar orando com o presbítero Rigoberto. Nós vamos estar impondo as mãos. Eu queria que vocês dois se ajoelhassem. Pode ser de frente para lá, para a mulher se sentir mais à vontade, né? Arranja aqui. Irmão Elano Vieira de Almeida e Elaine Cristina Cordeiro Paiva, como ministro e líder, impomos as mãos sobre vocês. Quero que vocês imponham também. Impomos as mãos sobre vocês, separando para o ministério diaconal, a qual Deus tem chamado. Pedimos ao Senhor que lhe dispense graça, que o Senhor encha vocês dos seus dons e que Ele capacite mais e mais a vida de vocês, no nome de Jesus. Ele vai ajudar vocês a desempenhar esse ministério com excelência, pela graça que é dispensada sobre vocês e pelo chamado que vocês têm cumprido fielmente. Que o Senhor hoje derrame uma unção nova, em nome de Jesus, sobre a vida de vocês. Uma unção diaconal. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus, nós consagramos, nós te separamos, Elaine, para ser diaconisa desta igreja e do corpo de Cristo, para servir ao corpo de Cristo. Que o Senhor te capacite, te encha de autoridade, unção, que os dons do Espírito estejam em ti e sobre ti, em nome de Jesus. Que tu seja fiel ao teu marido, à tua igreja, aos teus líderes, aos teus pais, que a fidelidade seja marca na vida de vocês, em nome de Jesus. Nós te separamos, Elano, para o ministério diaconal, aquilo que tu tem exercido, mas o Senhor hoje te unge, te consagra diante de Deus e diante dos homens. Nós estamos aqui dizendo em alto e bom som que o Senhor te escolheu, te chamou e te capacitou,
e que Ele derrame mais e mais da unção dEle sobre ti, a exercer esse chamado diaconal de servir ao corpo de Cristo, em nome de Jesus. Vocês são separados de Deus para cumprir esse serviço, em nome de Jesus. Queria que a igreja toda agora impusesse as mãos sobre eles. O pastor vai estar orando, abençoando, e nós vamos estar aí pondo as mãos sobre eles. Amém. Amém. Pai, mais uma vez nós intercedemos ao Senhor que o Teu Espírito possa soprar sobre a vida deste casal com autoridade, ó Deus, e que eles possam dar testemunho vivos, ó Deus, da Tua vida em cada um deles, que eles possam ser a expressão do Teu amor, Senhor, nesta igreja e por onde quer que eles andem. Ó Deus, nós te pedimos que esta igreja seja abençoada, seja amada. Te pedimos, ó Deus, que ela seja cuidada, zelada por este casal, servida, Senhor, por eles, porque o Teu Espírito os chamou para servi-los, ó Deus, para zelar pela Tua casa, por cada vida, por cada família que aqui se encontram, aquelas que ainda chegarão aqui, ó Deus, que eles possam cuidar com todo amor, sabendo que estão cuidando da noiva de Cristo, a noiva, meu Deus, santa, imaculada, lavada e remida pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esta noiva que o Senhor, Deus, coloca à disposição para ser amada por este casal, separados neste altar, Deus, para diácono e diaconisa da Tua casa, que assim faça valer a pena, meu Deus, o chamado, e que deem frutos do Teu Espírito, frutos dignos de arrependimento, não só hoje, mas para todo sempre, e que sejam muitos frutos, e esses frutos venham glorificar o Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, sabendo que o Senhor fará muito mais do que estamos Te pedindo ou pensando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e graças a Deus. Aleluia. Pode ficar aí um minuto. Eu quero ler. Se levante. Ajuda. Eu quero proferir aquilo que nós cantamos. Quando nós estávamos orando, o Senhor falou no meu coração que proferisse essa bênção sobre a vida deles. Para não errar, eu vou ler. Amém? Bênção a gente não erra. Pode errar não. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo e é por ti. E de noite e de dia, a tua entrada e a tua saída, em teu riso e em teu choro, Ele é contigo, e Ele é contigo, e Ele é por ti, e Ele é por ti. Amém. Que o Senhor abençoe vocês, em nome de Jesus. E agora o jantar vai ser servido. É a bênção. É outra bênção.